Mediante, então, irmãos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós trabalharemos a série do mês de março a partir de um grande tema, que é o Ministério Público de Jesus, um chamado para hoje. No mês de fevereiro, nós aprendemos sobre a vida de Jesus, trabalhando, assim, alguns pontos como o propósito, como a identidade dele, e assim, no mês de março, nós trabalharemos especificamente sobre o ministério de Jesus, preparando então a igreja para o culto de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, todas as mensagens até o domingo de Páscoa serão aqui trabalhadas a partir do ministério público de Jesus, um chamado para hoje. Então, aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso de número 32 ao verso de número 52, será o nosso texto base. E eu peço à igreja que acompanhe a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 32 ao 52. Nos diz assim a palavra do Senhor: Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu lhe faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você.
e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Irmãos, vocês já pararam para pensar o quanto a visão ela é importante para nós? Basta aqui olharmos os irmãos que utilizam óculos. Certamente, por uma questão crônica que veio lá da infância, na gestação, que desviou a visão e por isso tem alguma dificuldade. Talvez porque ao longo da vida aconteceu alguma coisa e a visão ficou embaralhada, e por que não, ficando um pouquinho mais idoso, e aí a visão já começa a balançar um pouco, né, Jussara? A Jussara está ali balançando, é isso aí, pastor. E nós sabemos o quanto isso atrapalha o modo como nós enxergamos a vida. É muito interessante pensarmos que as óticas, por exemplo, estão aí abertas para receber variados públicos, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, para assim, de alguma forma, tentar resolver o problema da visão e corrigir a visão das pessoas para que elas tenham, então, um modo pleno de enxergar a vida, ou talvez chegar pertinho daquilo que anteriormente ela tinha como uma visão perfeita. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Jesus também, irmãos, ele precisa restaurar a nossa visão. Quando nós olhamos para Jesus, ele é, de fato, o oftalmo, assim eu coloco hoje, que veio, de fato, alinhar e reparar a nossa visão, ou até mesmo a nossa cegueira espiritual. Porque são muitos os que tentam resolver os seus problemas de vista, e é muito interessante porque, de fato, é importante, mas muito mais importante é resolver o problema da visão espiritual. Visão esta que, ao longo dos nossos dias, nós precisamos, assim, pensar e, de fato, enxergar e analisar se nós, de fato, já recebemos a visão espiritual do nosso Senhor Jesus. E essa passagem, ela revela exatamente isso. A necessidade que nós, como discípulos do Senhor, temos de pegar as lentes de Jesus e assim aplicarmos aos nossos olhos para que possamos e venhamos enxergar a vida de um modo mais pleno. Não apenas a vida, o nosso casamento, os nossos afazeres, mas assim, sobretudo, enxergarmos a realidade do ministério público de Jesus, isto é, o que de fato é seguir o Mestre. Nós precisamos pensar, irmãos, a partir desta passagem que Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, ele está revelando, se auto-revelando, se apresentando aos seus discípulos e assim apontando uma direção. E a direção que Jesus aqui está apontando é Jerusalém, porque ele precisa completar a sua obra de redenção a partir da cruz. Não apenas os milagres, não apenas os ensinamentos, mas completar ali a sua obra na cruz, derramando o seu sangue e nos lavando de todos os pecados. Mas não sendo vencido pela morte, mas sim vencendo a morte e ressuscitando ao terceiro dia. Mas o que Jesus ele vem ressaltar nessa passagem é que o olhar dele, a visão dele, não está simplesmente em suprir as multidões, em ficar com as multidões o tempo todo, mas completar a sua missão, que é a cruz. Essa então é a terceira vez que Jesus ele vai falar do seu propósito. Ele fala em Marcos capítulo 8, ele repete em Marcos capítulo 9, e mais uma vez ele fala aqui em Marcos capítulo 10. Estou caminhando para a cruz. E no meio desse trajeto, obviamente acompanhado dos seus discípulos, nós observamos aqui alguns pedidos, algumas falas, alguns desejos, alguns anseios. E nós identificamos nessa passagem Tiago e João, apresentando uma visão a Jesus, um pedido a Jesus, mas Jesus fala, calma, não é por aí. Essa visão está um pouco distorcida do que é me seguir, do que é andar comigo. Mas num contraponto nós observamos um cego chamado Bartimeu,
que aqui diante da passagem era um cego, mas enxergava. Era uma pessoa que estava aflita, como eu disse, carente das suas necessidades físicas, mas completamente suprido das suas necessidades espirituais. Então, além da visão física, o cego Bartimeu já enxergava quem era Jesus, o que ele representava e os seus propósitos. Portanto, o contexto dessa passagem, irmãos, nos revelam aqui 3 personagens de um modo bem geral: Jesus, a comunidade dos discípulos, os mais íntimos, e aqui um cego à beira do caminho. E aqui Jesus então revela o seu propósito, a sua missão e o que ele veio fazer a partir do seu ministério público. E é por isso então que essa série ela tem o propósito de ter o ministério público de Jesus, um chamado para hoje. E o chamado que eu quero fazer aqui à igreja neste momento é que nós devemos caminhar com as lentes de Cristo. Irmãos, existe uma necessidade tremenda e enorme de passarmos ali na ótica de Jesus e adquirirmos as lentes dele. Uma necessidade gigantesca de enxergarmos Jesus não pelo nosso ponto de vista, não pelos nossos olhos naturais, mas enxergar Jesus com as lentes espirituais que só Ele pode dar. Então, assim, nós vamos ao texto, irmãos. E eu quero dividir esse texto em 3 cenas. E a primeira cena eu quero chamar de o caminho na ótica de Jesus. O que acontece neste caminho, irmãos? Verso de número 32 ao verso de número 34. Jesus aqui, ele está apontando a sua rota. Ele está falando para os discípulos o seguinte: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. E ele começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. E o Filho do Homem será entregue para ser morto. O Filho do Homem será entregue para a zombaria, para ser cuspido, para ser açoitado, mais uma vez aqui, para ser morto, crucificado. Mas ao final de 3 dias, ele ressuscitará. Portanto, eu quero chamar a igreja para juntos aqui enxergarmos o caminho na ótica, na lente de Jesus. Por quê? Porque Jesus está apontando para os seus discípulos a rota da cruz. Sermão pregado no domingo passado, que a cruz ela não foi um acidente. A cruz não é algo opcional. A cruz não foi algo meramente do acaso, mas a cruz ela tinha um propósito: derramar sangue em prol das nossas vidas, pagar o preço. E assim, Jesus aqui, ele tem plena convicção do seu chamado, ele enxerga o seu caminho, ele enxerga a sua missão, e era necessário então que ele passasse pela vergonha, passasse pela morte, mas assim vencesse a morte e assim nos desse a redenção em Jesus. A palavra vem nos ensinar que a rota da cruz, embora seja uma rota aonde nós iremos pagar o preço, aonde nós iremos passar por desafios, a rota da cruz, ao final dessa rota, nós temos a rota da vitória. Portanto, não é possível alcançar a vitória sem primeiro passar pela rota. Mas o grande desafio, irmãos, é que muitos enxergaram essa rota, mas desviaram o olhar. Pastor, essa rota aí do desafio, do perigo, da escassez, da porta estreita. Não, pastor, quero vencer, eu quero vitória. Mas Jesus vai nos ensinar que o caminho dele não é um caminho sem sofrimento. O caminho dele não é um caminho sem trabalho. O caminho dele não é um caminho sem morte, para então termos vida. E assim, queridos, é uma rota de desafio. Eu quero convidar você para a consciência
que você deve ter em pagar o preço juntamente com Cristo e assim viver com Cristo. O que é muito interessante quando eu falo de visão é a clareza que Jesus tinha do seu ministério. É a clareza de sair da glória, do seu trono de glória, e andar por uma via dolorosa. Ele não tinha dúvida, ele não tinha receio, ele tinha convicção. E assim também nós somos chamados a enxergar o caminho de Jesus. O que esse texto tem a nos ensinar, irmãos? Que nós temos que caminhar com as lentes de Cristo. E caminhar com as lentes de Cristo envolve, primeiro, enxergar a rota da cruz. Segundo, andar por ela. E terceiro, saber que Jesus já venceu a rota da cruz. Irmãos, nós precisamos entender que a rota da cruz, ela é uma realidade e ela não é uma rota passiva, ela é obrigatória. Ela não é opcional. Ela está direcionada para todos aqueles que querem seguir Jesus. Portanto, não é um caminho de facilidade. Digo a você, nem mesmo um caminho de conforto. Tampouco, irmão, um caminho em que você vai vencer tudo na vida material. Tampouco. Mas é um caminho, irmãos, que nós vamos andar e saber que o nosso Redentor nos deu a vida e a vida eterna. E as coisas deste mundo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus quando Ele voltar. Portanto, nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pela salvação que Jesus nos entregou e caminhamos sob a esperança de que Ele voltará para resgatar a sua igreja. Portanto, perder faz parte. Morrer faz parte. Mas o que não faz parte de um processo de um discípulo do Senhor é andar com uma visão turva. Uma visão que não compreende Jesus do caminho estreito, da porta estreita. Assim, irmãos, é desafiador, sim, é difícil. Mas esse texto também nos traz um encorajamento, nos traz aqui esperança. O Senhor Jesus, ele vai dizer que ele vai ser morto, ele vai ser entregue, ele vai ser maltratado, mas ele diz que ele vai vencer. Portanto, o texto também nos fala que Jesus, ele vai adiante. E os discípulos estavam completamente tomados de medo. Porque não é possível, Jesus, o Senhor vai para Jerusalém, vai ser morto? Sim, eu vou para lá. Mas ele está adiante, Jesus puxa a fila. Jesus está puxando, de fato, o seu grupo. E nós podemos assim, então, entendermos, irmãos, que Jesus está à frente. Portanto, nós podemos sim nós assim podemos passar pela rota da cruz, sabendo que Jesus está na frente, amparando, nos guiando, nos livrando do mal e permitindo, irmão, tudo o que acontece conosco. Isso deveria trazer em nós encorajamento, convicção, certeza de que, embora o caminho seja de fato um caminho difícil, Jesus está à frente. E se ele foi até a cruz e venceu por meio do seu sacrifício, nós também venceremos com ele. Mas nós temos que entender que a nossa ótica não está limitada. Veja bem, a nossa ótica não está limitada aos caminhos terrenos, mas aos caminhos eternos. Amém? A segunda cena que eu quero compartilhar com a igreja, eu gostaria de chamá-la de o caminho na ótica dos discípulos. Nós observamos o caminho na ótica de Jesus e agora nós vamos ver o caminho na ótica dos discípulos. E do verso de número 35 ao verso de número 45, o que nós temos, irmãos? Nós temos dois discípulos amados, Tiago e João, aqui não no barquinho, mas caminhando ao lado de Jesus. E eles, irmãos, com a maior, creio eu, sensibilidade e coragem, viram para Jesus e dizem: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda algo. E Jesus, irmãos, sinceramente, fica aqui um parênteses bem breve. Eu fico, às vezes, imaginando o senso de Jesus em tratar as coisas.
Aquela coisa, não é possível que eles estão falando isso. E Jesus aqui, sinceramente, vira e diz: o que querem que eu lhe faça? E olha o pedido: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus responde: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus anteriormente, ele aponta o caminho do sofrimento, o caminho do desafio, o caminho da cruz, o caminho da ressurreição. Mas me parece que os discípulos, visão completamente míope, zerada. Senhor, tudo bem, mas lá na glória, me coloque do seu lado. Ao invés de entenderem a rota da cruz, o propósito do ministério público de Jesus, os discípulos aqui colocam uma ideia de posição, de privilégio, de honra, de glória. De fato, colocam para Jesus as suas ambições, apresentando assim a sua visão distorcida do que é o ministério, do que é o reino, do que é viver em prol do reino, do que é se entregar para o reino, do que é de fato seguir Jesus. E Jesus ele fala: olha, vocês não sabem o que estão pedindo, e de fato assim, vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou para beber? Vocês estão preparados para receber o meu batismo? O que Jesus está falando aqui sobre cálice e batismo? Veja bem, irmãos, Jesus está colocando sobre cálice. Tem duas ideias aqui. A primeira é o cálice da alegria. Só que o texto não está falando de alegria. O texto está falando de uma via dolorosa. Então o cálice aqui é um cálice de sofrimento. Será que vocês estão preparados para beber do meu cálice do sofrimento? A amargura que eu estou para sentir daqui a um tempo? Tudo que eu vou passar? E por fim, o batismo. Não o batismo com água, mas o batismo também do sofrimento. Das lutas, das dores, ser ali martelado, ser ali pregado, ser ali açoitado, as marcas que o ministério público de Jesus causa na vida do crente. Mas eles, de um modo bem ousado: podemos, Senhor, podemos. Jesus aqui então lança uma promessa: sim, vocês beberão o cálice que eu bebo. E de fato eles beberam posteriormente Jesus. E vocês também serão batizados. Mas agora, quanto à posição de quem vai estar do meu lado, não compete a vocês. E aí me entra o grupo, indignados com o pedido de Tiago e João. Mas Jesus, de um modo pastoral, ele reúne todo mundo. Vem para cá, vem aqui, vamos conversar. E a palavra vai dizer que Jesus, chamando todos para junto de si, disseram: vocês sabem que são os que governam, que exercem autoridade e domínio sobre vocês. Mas entre vocês não é assim. Muito pelo contrário. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Jesus está falando para os discípulos aqui que eles deveriam servir aos outros. Que o próprio Filho do Homem, verso 45, não veio para ser servido, mas ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exaltado nos céus e na terra, o Filho de Deus, o legítimo Filho, veio para servir e entregar a sua vida. E sério mesmo, Tiago e João, vocês vão pedir privilégio do meu lado? Irmãos, muitas das vezes, nós não enxergamos o que Jesus exige de nós, porque nós queremos caminhar com as nossas próprias lentes, não com a lente do Mestre. Nós não enxergamos a prioridade do reino. Nós não enxergamos a prioridade da igreja. E colocamos Jesus num segundo plano, e quem sabe, até no modo avião. Quando eu quiser, eu vou lá e ativo. Aí sai o modo avião, tudo volta ao normal, e aí eu começo a dar prioridade às coisas. Nós precisamos enxergar a ótica de Jesus, e esse texto nos ensina, irmãos, que Jesus, ele apenas não alimentou, não apenas ensinou, mas ele serviu com a própria vida, em favor de muitos. A aplicação desse texto ao nosso coração é que nós devemos caminhar com a lente de Cristo, e hoje é tempo de reajustarmos a nossa visão. Nós precisamos reajustar a nossa visão,
para saber o que se passa no reino de Deus quanto ao que está dentro do nosso coração. Nós vamos reajustar a nossa visão para enxergarmos o que está dentro do nosso pensamento quanto às demandas do reino. Nós precisamos reajustar o nosso coração com relação ao serviço. Qual é a minha prioridade no serviço? Qual é a minha entrega ao servir ao Senhor e à igreja? Nós precisamos reajustar o nosso coração quanto ao nosso senso de missão. E não adianta, queridos. Ontem, por exemplo, estive visitando, juntamente com alguns jovens aqui da igreja, a federação do nosso presbitério, que vai até a Barra do Piraí. Irmãos, é muito interessante pensar o quanto Deus, de fato, Ele abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil, as famílias, bem como as outras igrejas também. Mas aqui, falando da nossa igreja, por estar dentro da igreja, jovens de 20, 25, 30 anos, formado em quê? Farmácia. Formado em quê? Em medicina. Formado em quê? Em odontologia. Formado em fisioterapia, em nutrição, em pedagogia. Uma gama muito proveitosa, muito operosa. E de fato temos que avançar e lutar e crescer diante das áreas da vida, mas se essas vocações não são colocadas à disposição do reino, você está com a visão completamente turva. Porque o seu trabalho, a sua vida, a sua família não é simplesmente para o seu bel prazer, mas é simplesmente para a glória de Deus na terra. E é por isso que o nosso testemunho, ele fala muito mais do que as nossas ações. Porque de fato, ou glorificamos a Deus com as nossas vidas, servindo o reino, ou as nossas prioridades estão na nossa agenda acima de todas as coisas. Portanto, irmãos, hoje é tempo de reajustarmos as nossas visões diante do reino de Deus. Hoje é tempo, irmãos, de olharmos se somos servos que estão seguindo o Mestre com a lente ajustada ou se estamos com as nossas próprias lentes, como Tiago e João aqui nessa passagem. O texto nos chama, irmãos, a pensarmos que existe uma necessidade de pensarmos no nosso tempo. O nosso tempo, a nossa sociedade, os nossos dias, está freneticamente buscando o seu bel prazer, buscando os seus caminhos. O presbítero Paulo Márcio compartilhou um artigo, e fica aqui, Paulo, a missão de compartilhar esse artigo no grupo da igreja da Folha de São Paulo, correto? Da Folha de São Paulo. Uma matéria, um jornal, uma coluna falando sobre o que está atraindo as pessoas à igreja. E pelo que a matéria ali desenvolve, as igrejas estão investindo cada vez mais em tecnologia, as igrejas estão investindo cada vez mais em bancos acolchoados, as igrejas estão investindo cada vez mais em teatros, a igreja está contratando banda musical, a igreja está chamando... Pastor, o que tem de errado nisso? Irmãos, a nossa prioridade aqui não é a banda musical, a nossa prioridade aqui não é o banco estofado, nem mesmo o ar-condicionado. E olha que eu estou com calor aqui. Mas tem uma causa maior do que o meu calor. Tem uma causa muito maior do que o nosso conforto. Tem uma causa muito mais preciosa do que o meu suor que está descendo aqui, mas já, em nome de Jesus, pela graça, eu chego em casa e tomo um banho e acabou. Irmãos, vamos reajustar as nossas visões. Posição, honra e glória está prometido para o povo de Deus na eternidade. O tempo aqui é de marchar, marchar e marchar na direção e com as lentes do Senhor. A última cena que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero chamar o caminho na ótica do cego Bartimeu. Observamos o caminho na ótica de Jesus, cruz.
Observamos a ótica no caminho dos discípulos, buscaram posição e até este momento não buscaram a rota da cruz com Cristo. E agora nós vamos ver o caminho do cego Bartimeu, do verso de número 46 ao verso de número 52. Essa história é muito interessante, porque quando pregada, muito se elenca, se enfatiza o milagre. Mas o milagre, ele vem revelar quem Jesus é. O que ele pode fazer também. Mas, sobretudo, a missão que ele está para completar. Esse texto aqui, do cego Bartimeu, aqui do verso 46 ao 52, revela de fato que Jesus, é a última vez que Jesus ele vai passar por Jericó. E, sem dúvida, foi a última vez em que Bartimeu, aqui, neste contexto, poderia, de fato, encontrar Jesus, bem como a multidão que estava à beira do caminho. E Jesus, então, antes de seguir a sua rota para Jerusalém, ele passa por Jericó e ali ele recebe, de fato, aquilo que os fariseus não haviam confessado, aquilo que muitos discípulos, muitos seguidores também não haviam confessado. Por quê? Porque só estavam buscando Jesus por aquilo que ele poderia fazer. Mas aqui um cego, de fato, enxergou aquilo que muitas pessoas não estavam enxergando. O quê? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas das vezes o que as pessoas querem enxergar Jesus é o que Jesus pode fazer e não a misericórdia que ele pode dar. Não a salvação que ele pode conceder, mas talvez o problema terreno que ele pode resolver. Mas esse cego, como eu falo aqui, isso é um mistério da fé, ele enxergava além. Ele enxergava mais do que aqueles que possuíam uma visão plena. E ele, ouvindo que Jesus estava passando por aquele lugar, ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só que as barreiras também estavam diante dele. E a multidão o repreendia, mas não foi suficiente, porque ele gritou ainda mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus assim mandou chamar aquele cego. E perceba, irmãos, Jesus ele fez a mesma pergunta que ele fez para os seus discípulos. E eu vou um pouquinho além. Nós não abordamos esse texto aqui, mas Jesus também ele faz a mesma colocação para o jovem rico no verso de número 17 ao verso de número 22. O jovem fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Jesus, vocês sabem a história, dê tudo e me siga. E a palavra nos diz aqui que o jovem contrariado, ele se retirou. Quando nós linkamos essa palavra aos discípulos: mestre, o que quero lhe fazer um pedido, e Jesus fala: o que queres que eu lhe faça? Me dá um lugar. Ou seja, jovem rico, posição, honra, riqueza. Os discípulos, honra, riqueza, posição. E o cego? Tenha compaixão de mim. Gravem bem isso, irmãos. Bartimeu enxergou aquilo que realmente importava: a pessoa de Jesus. Ele reconhece: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Anunciando e se cumprindo assim a profecia do livro de Isaías de que Jesus viria e assim iria curar os cegos. E aqui, irmãos, Jesus então vai ao encontro daquele homem. E é muito interessante o que a passagem nos fala. Que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Verso 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. O cego, de fato,
já enxergava. E a visão cumpriu a profecia de Jesus, de que ele iria curar, de que ele ia livrar. E assim agora ele estava ali no caminho, na rota da cruz, para se entregar como sacrifício vivo e adorável ao Senhor. Irmãos, o que essa história tem a nos ensinar, essa terceira cena? Que, queridos, ao longo da nossa caminhada, o que verdadeiramente importa é enxergarmos Jesus. Irmãos, o que verdadeiramente importa é enxergarmos a salvação. Não enxergarmos a salvação a partir das nossas posses. Não enxergar a salvação a partir da nossa graduação. Não enxergar a nossa salvação a partir se a igreja tem jogo de luz ou se não tem. Não enxergar a nossa salvação se o pastor é bonito ou não. Não enxergar a nossa salvação pelos meios que nos cercam, mas enxergar a nossa salvação a partir daquele que é poderoso para nos lavar de todos os pecados, a saber, Jesus. Não olhe para as barreiras, não olhe para os desafios, mas como este cego, enxergue e clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esta palavra, então, irmãos, concluindo esse sermão, nos leva a pensarmos sobre como está a nossa visão hoje. Nítida, clara, turva, embaraçada, cegos. Hoje é dia de abrirmos a visão em Jesus. Hoje é dia, irmãos, de caminharmos com as lentes de Cristo, para que assim venhamos entender um pouco mais o ministério público de Jesus e o seu chamado para hoje. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que, de fato, o Espírito Santo de Deus nos livre de toda e qualquer cegueira espiritual, que nos desvie do caminho de Cristo, mas que Ele nos preserve até a volta de Cristo com lentes claras, limpas, nítidas do que é seguir Jesus e viver em prol do reino de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que o Espírito Santo reajuste a sua visão para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.